Gente, esse é o segundo podcast que eu vou fazer nesse formato de vídeo agora, tá? Porque eu pedi para o pessoal comentar o que achava desse formato de podcast e eu acho que alguns comentários foram bem válidos na questão de que a plataforma do YouTube é voltada para vídeos. Então, a minha ideia agora é fazer nesse formato de vídeo, embora fique mais pesado para editar, para exportar e para fazer o upload. E aí eu vou tentar fazer uma vez por mês nesse formato assim, tá? Algumas coisas que eu queria falar hoje. A primeira é sobre a migração que a gente está tendo, digamos assim, da atividade de acampamento para a atividade de trekking. A gente costumava e tinha também o nosso equipamento focado na questão de ir acampar, montar as coisas e lá ficar, fazendo coisas, construindo, explorando a área ali ao redor, mas fazer um acampamento no formato de base. Agora a gente tem se interessado por conhecer outros lugares, fazer algumas trilhas e algumas travessias, e isso se configura na atividade de trekking, que exige às vezes um outro equipamento, um outro enfoque. A gente tem que pensar mais na praticidade das coisas, no conforto de alguns itens, né? Então a gente pesquisou aí alguns lugares que faz tempo que a gente quer ir, mas não ia justamente porque não tinha o equipamento, o material adequado, né? Então resolvemos agora começar a fazer o trekking. O trekking, acho que a principal mudança para o equipamento que a gente tinha para poder fazer o trekking é a questão das mochilas. A mochila tática é legal, é cheia de bolso, cheia de coisa para pendurar e não sei o que, mas são mochilas que não têm digamos assim, um investimento tecnológico na ergonomia e no conforto da mochila. Isso vocês podem comparar, são mochilas que não têm estrutura nas costas, não tem regulagem de dorso, vai ter ali a regulagem de tiro e regulagem de barrigueira, só que são barrigueiras que não vão ter aquela transferência de peso, porque são simplesmente, é quase um enfeite. A barrigueira das mochilas táticas isso não tem muito que comentar, é basicamente um enfeite. E aí surgiu essa necessidade de começar a pesquisar mochilas pra gente usar. Outro problema foi a relação do tamanho. A mochila Mission da Invictus, que a Fernanda tem, é muito pequena, comparando inclusive com a Defender, que é a mochila que eu tava usando. Acabava que o volume de equipamento que ela usava para abrigo, tipo saco de dormir, rede, liner, as roupas, ocupavam todo o volume interno da mochila dela e a mochila ficava leve e cheia. E a minha acabava tendo que levar os equipamentos, ferramentas, coisas mais pesadas, e dava uma diferença absurda de peso entre as duas mochilas. Daí a gente resolveu que a primeira coisa era, já que identificamos o fato de que a mochila dela estava pequena demais. Aí eu já tinha visto o vídeo de lançamento, eu sigo o canal do Celso Cavallini desde o começo, e eu vi o vídeo de lançamento da Survivor Pro, a mochila que ele fez em parceria com a Curtlo. Claro que eu me apaixonei pela mochila, mas eu enxergava, para quem gastou na época R$300 numa mochila que hoje está custando uns 400, que é a Duster, gastar 1.000 numa mochila era uma coisa absurda. Mas eu tinha gostado da mochila e tal, e quando surgiu essa ideia de passar para mochila cargueira, eu pesquisei vários modelos de várias marcas. Pesquisei mochilas da Trilhas e Rumos, pesquisei mochilas da Decathlon, das marcas que vendem na Decathlon, pesquisei as mochilas essas mais caras, tipo a Deuter, e fui chegando ali no que seriam as características que eu queria numa mochila. Ironicamente, essas características acabavam sempre caindo na mochila do Cavallini e foi a minha escolha. Eu optei por fazer esse investimento. E aí é uma mudança de pensamento que eu e a Fernanda estamos tendo agora. A gente está começando a enxergar alguns equipamentos e algumas coisas como um investimento e não como um gasto. A minha ideia em ter comprado essa mochila foi: quero essa mochila para que eu não precise comprar outra mochila depois. A minha ideia é ficar com essa mochila por aí, de preferência para sempre. E claro que pesquisando também, nós fomos na Decathlon, como eu já disse no outro vídeo, e a Fernanda gostou muito
de algumas mochilas e acabou escolhendo a mochila Trek 900 da Forclaz, da Decathlon. E aí eu resolvi, né, dar de presente para ela essa mochila, assim como eu tinha dado a da Invictus, eu dei de presente para ela essa mochila. Não, ela não usou ainda, provavelmente a gente vai usar agora em novembro, né? Espero que a gente consiga fazer uma trilha. A gente está querendo fazer um primeiro trekking mais robusto agora em novembro, mas eu machuquei meu pé, né? Da metade pro final de outubro eu tive um treino, eu pratico Muay Thai, tive um treino que eu tive um impacto muito grande na perna e fiquei com bastante com o tornozelo inchado e tal. Neste momento que eu tô gravando esse vídeo, eu ainda não teria condições, mas ainda falta uma semana para essa nossa previsão aí de atividade. Caso não aconteça o trekking, a gente vai para algum lugar, vai acampar de qualquer jeito. Mas vamos ver aí se vai dar, se vai rolar da gente conseguir fazer essa atividade aí de trekking. Eu gostaria muito, né? Ainda tem algumas coisas que a gente tá revendo, né? No trekking, por exemplo, a gente não vai pensar muito em rachar lenha, fazer fogueira, não vai precisar pensar em ferramentas, né, maiores. A ideia é caminhar, né, e pernoitar e poder comer alguma refeição ali que seja prática, né, e sem muito trabalho. Então são tudo coisinhas que a gente está revendo. Provavelmente o fogareiro, aquele que a gente tem, o fogareiro da China, que é com gás, vai ser bem mais utilizado. Estamos pensando, também uma coisa que eu ia fazer até um podcast só para falar disso, mas eu acho que eu posso falar de uma maneira mais resumida, já que o tema desse podcast é principalmente a questão da mudança da atividade. A gente está pensando em comprar uma barraca nova. A nossa barraca atual é a Venus 3 da Guepardo, que é uma barraca bem inferior em termos de qualidade, né? A gente já usou ela algumas vezes, ela já está apresentando rasgos. O formato dela, né, sem nenhum tipo de avancê, com a porta que fica exposta à chuva, não é um formato muito legal, além de ser uma barraca pesada para carregar e caminhar com ela, né? Ela pesa mais de 3 quilos, quase 3,5 kg. Então a gente está pesquisando aí barracas para atividades de trekking, barracas para 2 pessoas, onde a gente consiga colocar as mochilas ou num avancê ou na parte interna da barraca, né? E que tenha um peso aceitável que dê pra gente dividir. Até aceitamos sugestões, se alguém tiver aí alguma barraca, alguma experiência com alguma experiência positiva ou negativa, né? Porque eu acho que tanto a recomendação quanto aquele aviso de não compre este produto são muito válidos. As experiências aí são boas pra gente entender o que vale a pena e o que não vale. A ideia é fazer um investimento, né, de novo, assim como foram a questão das mochilas, fazer um investimento numa barraca que não seja o baratinho que vai acabar acontecendo como aconteceu com essa da Guepardo, que é uma barraca que eu levaria para ir acampar num camping, mas para ir pro meio do mato de novo com ela, eu provavelmente não faria. Então, assim, quem tiver experiência aí que queira dividir com a gente, né, agradecemos. Próximos vídeos aí, vai ter vídeo falando sobre a mochila do Cavallini, vai ter vídeo falando sobre a mochila da Fernanda, vai ter vídeo falando, a gente comprou mais um isolante térmico, a gente quer fazer um vídeo para comparar aí os isolantes que a gente tem. Então, é isso, gente. Obrigada aí pela paciência. Hoje eu consegui resumir a coisa, tinha bastante assunto, eu escrevi numa folha aqui e fui colocando quanto tempo que era para eu falar de cada coisa para não me perder, porque eu falo demais. Então, consegui até ficar abaixo do tempo. Vou conseguir baixar aí de 10 minutos esse podcast. Então, gente, obrigada. Agradeço a todo mundo que comentou lá no vídeo do podcast piloto, né? Espero que fique mais legal para vocês esse formato com vídeo, né? Vai dar um pouquinho mais de trabalho para renderizar, para editar, mas não é um trabalho a mais do que eu já faço com os outros vídeos. Então, obrigada, gente. Um abraço aí para todo mundo. E até os próximos vídeos, podcast, mais ou menos um por mês, na medida do que eu conseguir, tá? Valeu, galera!